Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre geometria, tá? E para isso eu trouxe para vocês hoje o assunto sobre triângulos, beleza? Bom, aqui eu estou classificando o triângulo em relação ao lado e em relação ao ângulo. O triângulo ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero. O triângulo, quando ele é escaleno, ele possui todos os lados diferentes. O triângulo, quando ele é isósceles, ele possui dois lados iguais e um diferente. E o triângulo, quando ele é equilátero, ele possui todos os lados iguais. Então, eu representei aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil do que ficar escrevendo a definição. Então, observa. O primeiro é o triângulo escaleno. Eu falei que o triângulo escaleno ele possui o quê? Todos os lados diferentes. Olha lá, representei por um o triângulo escaleno. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles ele possui o quê? Dois lados iguais e um diferente. Então, olha lá, representei aqui, ó, dois lados iguais. Cada lado está sendo representado pela letra B, tá? E o B está designando aí um número. E um lado diferente, tá bom? E o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Então aqui, ó, A e A. Ou seja, os três lados são iguais a A. Beleza? Tem a mesma medida. Esses triângulos aqui, o isósceles e o equilátero, possuem muita recorrência em questões de concurso. Agora, vamos falar sobre a parte da classificação em relação aos ângulos. Olha aí, ó. O triângulo ele pode ser acutângulo quando ele possui o quê? Todos os ângulos menores do que 90 graus. O triângulo ele pode ser retângulo, que é quando você possui um ângulo igual a 90 e os outros dois menores do que 90, porque senão a soma passaria de 180 graus. Então eles teriam que ser dois ângulos o quê? Agudos, certo? Então, um ângulo de 90, conhecido como ângulo reto, e dois ângulos menores que 90. E por último, o triângulo ele pode ser obtusângulo. Tá? Então, o triângulo obtusângulo ele é o triângulo que possui o quê? Um ângulo maior do que 90 graus e o restante menor do que 90 graus. Ou seja, ele vai possuir um ângulo obtuso, que é maior que 90, e dois ângulos agudos, que são ângulos o quê? Menores do que 90 graus. Tá? Então, mais uma vez, eu representei para vocês. Olha aqui, ó. Triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos são menores do que 90. Olha aqui, ó. 50, 60, 70. Essa soma, ela vale 180 graus. Então, todos os ângulos aqui são menores do que 90 graus? São. Então, a classificação desse triângulo é acutângulo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo igual a 90 graus. Então aqui, ó, triângulo retângulo. Olha aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, com um quadrado e um pontinho dentro, significa que esse ângulo vale 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Então, repara, esse ângulo aqui é de 90 graus e os demais são menores do que 90, ou seja, eles são agudos. E isso é a classificação de um triângulo que retângulo. Possui um ângulo igual a 90 e os demais menores que 90. Então, por último, o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele é o triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus, que é, no caso aqui, ó, o ângulo que vale 100 graus, ele é obtuso, e os outros dois são menores do que 90 graus, ou seja, eles são agudos. Agora, pessoal, que a gente conheceu os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos, eu vou continuar colocando aqui, tá, mais propriedades sobre os triângulos. Nós vamos ver a soma dos ângulos internos, nós vamos fazer exercícios sobre isso e a desigualdade triangular, ou seja, a condição de existência para que um triângulo exista. Vou apagar o quadro e já já a gente continua. Fala pessoal, vamos continuar. Vamos falar sobre a soma dos ângulos internos, tá, de um triângulo. Galera, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Olha aí. Eu representei por A, B e C os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro do triângulo, tá? Então, essa soma de todos eles aqui, ó, de A,
B e C vale 180 graus. Tá? Muitos exercícios são resolvidos através dessa equaçãozinha aí. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente aplicar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, aqui, determine o valor de x. Aí eu tenho aqui em cima 50 mais x, 2x mais 10 e aqui x. Repara, para determinar o valor de x, basta eu aplicar o conhecimento sobre a soma dos ângulos internos. Isso aqui é um triângulo, então vale que, olha lá, 2x mais 10 mais x mais 50 mais x tem que ser igual a 180 graus. Beleza, pessoal? E aí, agora é muito fácil. Agora, isso aqui se tornou um problema de equação do primeiro grau, aonde nós sabemos que, para resolver, nós temos que deixar as letras na esquerda e a parte numérica passa para a direita. Por isso que eu passei o 10 para o outro lado e eu passei também quem? O 50. Repara que 2x, x e x já estão na esquerda da igualdade. Então, não vou trocar o sinal. E o 180 já está onde? Na direita da igualdade. Por isso que eu também não vou trocar o sinal. Beleza? Então, vamos reescrever essa equação do primeiro grau. Para quem tem dificuldade aqui, vou estar colocando o link aí para você acessar a aula sobre equação do primeiro grau e não ter mais dúvidas sobre como resolver. Tá? Então, aqui, 2x mais x. Para quem não sabe, aqui quando não tem nada na frente é 1. Olha aí, quando não tem nada na frente é 1. Então, 2x mais x, ou seja, 1x mais 1x, 2x, igual, porque nós não temos mais parte com letra, ou seja, nós não temos mais incógnita para escrever na esquerda. Agora, do outro lado da igualdade, eu vou repetir o 180 e vou passar o 10 para lá. Passei o 10 para lá, ele era positivo, ficou o quê? Negativo. Passei o 50, que também era positivo, para o outro lado, ele ficou o quê? Negativo. 180 menos 10, 170. Tá? 170 menos 50, 120. O 4, galera, porque 2 mais 2 são 4, o 4 ele está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado, o quê? Dividindo. 120 dividido por 4, 30. Ou seja, o valor de x que a questão estava pedindo é igual a 30 graus. Só cuidado, galera, o seguinte, que às vezes ele pede, para você determinar um ângulo em específico. Por exemplo, vou colocar aqui o vértice A, B e o vértice C. Se na questão ele tivesse pedindo, por exemplo, o ângulo ABC, bom, eu claramente ia responder para ele, curiosamente, o mesmo valor, 30 graus, porque o ângulo do meio, que é o ângulo B, que é o ângulo que ele está pedindo, olha, o chapeuzinho está em cima do B, ele está pedindo o ângulo B, vale 30 graus. Mas se ele tivesse pedindo o ângulo ACB, por exemplo, o ângulo ACB já não é mais 30 graus. Aí você ia ter que pegar o valor aqui de x, que é 30, substituir aqui, 2 vezes 30, 60, 60 mais 10, 70 graus. Então a tua resposta seria 70 graus. Aí cuidado, com o enunciado, você tem que ler muito bem para você não cair em nenhuma pegadinha, tá bom? Então eu vou apagar o quadro e vou falar um pouquinho sobre desigualdade triangular. Vamos lá, pessoal. Desigualdade triangular. Para que serve a desigualdade triangular? É uma condição de existência, ou seja, para que o triângulo ele exista, tá? É necessário que essas três coisas aqui aconteçam, senão o triângulo ele não existe. Então vamos ver, olha só. Eu representei por A, B e C os três lados do triângulo, beleza? Então, para que esse triângulo ele exista, todos os lados, tem que ser menores do que a soma dos outros dois lados. Então olha aqui, o A, que é esse lado aqui, ele tem que ser menor do que a soma de B com C. O B, olha lá, tem que ser menor do que a soma de A com C.
E por último, o C, o lado C, ele tem que ser menor do que a soma de B com A. Olha lá. Então, se acontecer essas três coisas, esse triângulo passa a existir, tá? Se não acontecer, o triângulo ele não existe. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, dois exemplos. Então, olha aqui, ó, nós temos um triângulo cujos lados são 2, 4 e 6, tá? 2, 4 e 6. E eu vou verificar, aplicando, né, o conhecimento da desigualdade triangular para verificar se esses triângulos eles vão existir ou não, tá? Tanto esse quanto esse. Então vamos lá, olha aqui, ó. O 2, ele é menor do que 4 mais 6? Bom, 4 mais 6 é 10. Então o 2, sim, ele é menor do que 4 mais 6. O 4, ele é menor do que 2 mais 6? Galera, 2 mais 6 é 8. Então, 4, sim, é menor do que 2 mais 6. E o 6, ele é menor do que 2 mais 4? Acho que não, né? Olha aí, ó. 2 mais 4 é quanto? 6. 6 é menor do que 6? Não, não é. Então, galera, olha só. Esse triângulo, ele existe? Não, ele não existe. Beleza? Vamos para o próximo. Olha lá, nós temos aqui, ó, 3, 4 e 5. Será que esse triângulo existe? Então, vamos lá, ó. O 3, ele é menor do que 4 mais 5? 4 mais 5, 9. Então, 3 é menor do que 9. O 4 é menor do que 3 mais 5? 3 mais 5, 8. Então, realmente, o 4 é menor que 8. Por último, o 5. 5 é menor do que 4 mais 3? 4 mais 3 é 7. Então, 7 é maior do que 5. Então tá aí, galera. Ó, esse triângulo aqui, ele existe, tá? Esse aqui não existe, tá? Ele não passou na condição de existência. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. A aula de hoje foi sobre triângulos, tá? Essa foi a nossa primeira partezinha aí de geometria, beleza? Vou estar dando continuidade durante a semana. Nós vamos ver Pitágoras, trigonometria. Então, não deixa de se inscrever no canal. Curte aí se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos porque ajuda bastante o canal, né? E até o próximo vídeo.